Agora, o Pedro Raul aproveitou a lambança, a falha da zaga do Boa Vista, para fazer mais um gol, 2 gols ontem. Boa atuação do Vasco e do atacante também, Breler. Boa atuação do Vasco. No jogo passado, depois da atuação contra o Trem, eu critiquei as oportunidades perdidas pelo Pedro Raul, mas reconheci que ele tem jogado bem. E, de fato, é um cara que participa... Estamos de olho no senhor, hein? Não, mas Continue, vai. Não, mas é verdade. Você é outro personagem, esse aí. Não, ele tem atuado, pensando no jogo coletivo, o cara que sai da área, que prepara jogadas, ontem fez um pivô com o Alex Teixeira, ele tem se aproximado do Alex para fazer tabelas, então ele está cumprindo o papel. A questão precisa ter mais tranquilidade nas finalizações. Ontem conseguiu marcar e já tira esse peso, mas até nessa jogada do 4º gol, em que a zaga do Boa Vista se atrapalha, dá essa pichotada, a bola sobra para ele e ele bate mascado. Ele erra a finalização. Assim que é legal, o artilheiro pegou mal na bola, realmente fez o gol. A bola entrou. Como já dizia Dadá Maravilha, não existe gol feio. Não existe gol feio. Gol feio é não fazer gol. Claro, mas é porque ainda está faltando essa frieza ao Pedro Raul na cara do gol, de arrematar, de caprichar mais na finalização, e ele reconhece isso. No fim do jogo, ele diz, eu preciso aprimorar, preciso ter mais uma efetividade maior. Também, o Breler, de responder. Porque quando ele é contratado, tem uma questão assim de que ele é o cara, grande centroavante do momento, e aí ele chega no Vasco com a obrigação, entre aspas, de responder, né? Mas esse é o problema, quando se cria uma expectativa exagerada em torno do jogador. Quando a gente discute o Pedro Raul, é claro que é uma boa contratação, um jogador que fez uma ótima temporada no ano passado, mas não dá para colocar o Pedro Raul num estágio em que ele ainda não está, em que ele ainda precisa se provar. Então não dá para acreditar. O Pedro Raul, por mais que tenha começado bem, ainda não empolga, porque o torcedor vascaíno sabe que esse começo de temporada ainda é muito cedo para traçar um prognóstico que o cara vai arrebentar, vai dar certo. Então a questão fez 6 gols em 10 jogos se a gente contar os amistosos. Se eu não estou enganado, artilheiro do Vasco na temporada com 6 gols em 7 jogos. Então. De onde você está tirando esses 10 jogos? São os amistosos. 7 jogos no Carioca, um jogo contra o Trem na Copa do Brasil e 2 amistosos. Então, aí ele tem esse recorte de 10 jogos. Você está contando os amistosos. Perfeito. Então, vamos lá. 10 jogos, 6 gols, é isso? 6 gols. O Raniel, em 10 jogos no ano passado, fez 6 gols. Só que com uma diferença. O Pedro Raul já deu 3 assistências, se a gente contar aquela para o Alex Teixeira. O Alex, nas estatísticas oficiais, não contou porque o Alex Teixeira acaba pegando o rebote do goleiro. Mas ele participa diretamente. Então, ele tem participado mais do jogo coletivo e com uma diferença também. A bola chega muito mais redonda para ele do que chegava para o Raniel no ano passado. Então, por isso, ele precisa aproveitar mais, ser mais efetivo. E aí... Mas dá para considerar um bom início, não dá? É um bom início, sim. E até no começo, a Nath citou essa pressão, essa ansiedade, ele viveu isso por... Estava no jejum. Sim. A partir do momento que marcou, já tem gols, está jogando bem, participando, não precisa ter mais esse peso, essa ansiedade. Precisa jogar para o time e, quando tiver oportunidade, guardar. Porque, senão, o papel do centroavante, do camisa 9, é o de definidor. Por mais que ele prepare, a gente vai lembrar do Gabriel Jesus na Copa de 2018. Na análise do Tite, do jogo coletivo, ele foi bem. Mas faltou gol, faltou deixar a marca. E isso o Pedro Raul não pode desperdiçar. Gol e preparando, ajudando em outras construções de gol, melhor ainda, né? Claro. Não é? Claro. É um bom começo, Abel. Eu acho que a gente tem de ponderar isso. E falar que é um bom começo não é diminuir a empolgação do vascaíno. O Barbieri me parece que está muito realista nas entrevistas dele. O Barbieri fala que a vitória é muito importante, trabalhar em ambiente assim é ótimo para ele, a repercussão é positiva, mas ainda a gente viu o Vasco poucas vezes testado para valer mesmo no ano. Eu acho que houve um saldo positivo contra o Fluminense, mesmo o time perdendo. Fez um primeiro tempo muito bom contra o Fluminense. Verdade. Foi bem contra o Botafogo. E pelo fato do Botafogo ter ficado com 9, o Vasco jogou bem, dominou o Botafogo. E domingo tem o Flamengo. Eu acho que esses jogos na primeira fase do Carioca, eles têm um outro peso. Talvez a gente destacaria aí Bangu e Volta Redonda, que são os times menores que estão jogando melhor. Agora os outros, Boa Vista ontem muito frágil, o Resende muito frágil. Agora o Vasco está fazendo o que se espera dele. Montou o time há pouco tempo, é tudo novidade, mas está ganhando bem, ganhando com sobra. Isso para o Vasco é importante. E a gente está falando muito do Pedro Raul, temos razões para isso, mas podemos destacar também Pumita Sim. e Jair.
Jair jogou. Aliás, eu vendo o Jair jogar. Falhou ontem na saída de bola, mas faz parte. O Vasco ainda está assentando essa forma de jogar. Arrisca muito na saída de bola, porque o estilo do Barbieri é esse, fazer uma saída sustentada, tocando a bola, o Léo participando muito bem. Então, se for fazer uma análise fria dos reforços, sem ali a emoção... Quem é o melhor? O Léo. Até agora, o Léo é o mais regular, que jogou bem em todos os jogos. E até um zagueiro. Até quando o Vasco não jogou bem, ele jogou bem. Pois é, e até um zagueiro que nesse estilo de jogo acaba muito exposto em todos os sentidos. Sim. Em saída de bola, porque pega muito para sair, ele tem essa responsabilidade de armar o time lá de trás. É exposto também quando o Vasco perde a bola e ele precisa usar muito da velocidade para retomar. E ele foi muito bem nessas coberturas ontem, assim como o Miranda. O Vasco tem 2 zagueiros de velocidade para fazer esse trabalho. Então ele tem ido bem em todos os aspectos. O Jair, para mim, é o segundo melhor, um cara que acrescentou tecnicamente. E o terceiro, o Pumita, na lateral direita. Um cara Pedro Raul é o quarto? Tem o Piton Você ainda, é muito cruel. Não, mas pensando no jogo, o jogo coletivo do Vasco se baseia em posse de bola, em boa saída, e para esse jogo, esses caras são mais importantes. O Pedro Raul é o definidor, está participando bem também desse jogo coletivo, mas apesar desses 6 gols, um começo até interessante, para mim há outros reforços que estão jogando melhor e com mais regularidade. Temos uma tela com alguns números do Pumita Rodrigues. Teve outros times interessados nele. O Santos teve interesse nele. Do Vélez. Olha aí. O bote del Puma. Números de Pumita Rodrigues contra o Boa Vista, 44 passes, aproveitamento de 100%. 2 chances criadas, 11 cruzamentos e 3 desarmes. Fez seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Breiler, torcedor do Vasco que começa a se empolgar agora com a 777, foi quem trouxe esses reforços. Ele está se empolgando demais ou ele tem razão? Então, com a 777 ainda há expectativa por mais reforços, como até foi prometido e planejado. Há essa expectativa. O Lelê do Volta Redonda já está encaminhado, é um reforço interessante. Eu vejo que precisa ter uma reposição e uma alternativa ao Pedro Raul, não para chegar, tem que barrar. Mas tem que ter uma sombra nele também. Exato, para aumentar essa concorrência. E os jogadores que o Vasco tem ali não necessariamente jogam na do Pedro Raul. O Egnaldo, por exemplo, está jogando mais aberto. Já entrou ontem, né, Breder? O Egnaldo entrou ontem. Entrou. Perguntei porque nós estamos falando dos reforços que tem jogado bem. Tem. O Léo, Piton, Pedro Raul que está aqui na nossa tela, Pumita. Sim. Galera jogando bem. E Nenê também participando de gol ontem. Tem jogado bem, ainda tem os jogadores da base que podem jogar melhor. O Egnaldo é um deles. O Marlon Gomes, que ainda nem atuou na temporada, voltou lesionado do Sul-Americano Sub-20, mas é um nome muito interessante. O Peck, que tem jogado bem nesse começo de temporada. Então há também o Barros e Rodrigo, nem se fale, grandes achados do Barbieri para compor esse meio-campo e tem ajudado muito. Então, nesse aspecto, o Vasco está montando um elenco jovem, um elenco com potencial de fazer 3, 4 temporadas, dar retorno esportivo e até mesmo retorno financeiro, mas é preciso calma e é preciso também que encontre ainda algumas oportunidades de mercado. O Vasco não precisa fazer grandes investimentos, ainda nem está nesse estágio, mas é preciso ainda compor melhor esse elenco. Eu vejo que principalmente lá na frente ainda faltam alguns jogadores para composição de elenco e alternativas para o Barbieri nesse estilo de jogo. A gente fala, está funcionando bem até agora, um começo positivo e promissor. Mas se começa a não dar certo, precisa ter um plano B, precisa ter uma virada de chave. Então, Andrei chegando. Andrei foi muito bem na Série B do ano passado, mas ele tinha uma retaguarda fundamental. O Yuri Lara fazia esse trabalho de marcação e o Andrei tinha tranquilidade para voltar, buscar o jogo, ter mobilidade o campo inteiro. O Vasco ainda não tem esse volante, além do Rodrigo, que é um bom achado, mas ainda jovem, pode oscilar na temporada. Então precisa talvez olhar um volante no mercado com características mais defensivas, repito, não para ser titular, mas para dar ao Barbieri um repertório um pouco maior. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Roger Guedes, que deu entrevista para um podcast. Podcast é um perigo, hein, Abel? Podcast é o seguinte, o negócio é ótimo, porque geralmente o entrevistado fica à vontade, fica muito solto, há um clima informal. Agora